E aí, bom dia. Eu estava meditando sobre a importância. E quando a gente pensa sobre a importância, a gente também tem que pensar sobre a desimportância. Se é que existe essa palavra, né? Mas para a compreensão, ela nos auxilia a pensar o seguinte: despojado de nossos egos, de nossas vaidades, nós podemos observar a pessoa mais importante no mundo físico somos nós. Tá? As outras pessoas não são secundárias, mas também são importantes. Mas a pessoa a qual você tem que dar o seu esforço, a sua energia, a sua formação, a sua contribuição é você. Por quê? Porque se você não fizer isso, ou se nós não fizermos isso, nós não teremos bases para sustentar as outras pessoas. Aí tu vai me dizer, mas o que dizem de mim as outras pessoas? Não importa o que as outras pessoas dizem. Porque ninguém consegue estar dentro da sua mente, ninguém consegue estar dentro do seu coração, ninguém consegue compreender realmente com clareza o que é você. Por mais que estude e que entende, ninguém vai compreender. Só Deus compreende a nossa natureza, a nossa essência, a nossa missão e por que estamos aqui. Mas é bom rever também que o que as pessoas dizem nos leva a uma questão interessante. O que elas estão dizendo e pensando de nós? Isso nos faz refletir e pensar para que possamos conhecer, compreender o outro e também analisar o que está acontecendo em volta. Diante disso, pedirmos a graça do discernimento, não sabedoria. Eu já pedi sabedoria muitas vezes na minha vida, mas as pancadas é grande. Mas na hora que você pede discernimento é diferente. As coisas se tornam mais claras. Aí você coloca na mão de Deus e pede a Deus a direção. E Deus vai te dar a direção, discernimento. Rei Salomão teve sabedoria, mas no final da vida ele entendeu que tinha que ter discernimento, aproveitado mais a vida e olhado mais para dentro de si. Eu observo, estamos estudando os Martes, os planetas, estamos estudando tudo lá fora. O importante é dentro. O reino de Deus está dentro de nós. Quando traçamos a ideia de pensarmos em nós, nós fechamos nossos olhos, que nós nos desligamos visualmente do mundo externo, e nesse momento o nosso sentir e agir se volta para dentro. A gente começa a inspirar mais calmamente, a gente começa a ouvir as batidas do coração, a gente começa a sentir esse ar entrando e fluindo, limpando, e essa carga emocional vai desaparecendo. Então, se tem alguém falando de você, maravilha, que bom que tem alguém falando. Por que que é bom? Porque nos dá a consciência e a compreensão de sabermos como vamos trilhar daqui para frente. E não somos obrigados a trazer todas as pessoas para a nossa mesa. Olha bem, Jesus convivia com muita gente, mas nem todos sentavam à mesa de Jesus. Ele selecionava a parte e falava conteúdos mais altos àquelas pessoas a quais ele via que precisava. As outras seriam só palavras levadas ao vento. Então, olhemos para dentro de nós e nos façamos essa pergunta: o que eu quero para mim? O que eu quero para mim não pode ter nenhum traço de egoísmo. Porque o que eu quero para mim é que eu quero para minha esposa, para meus filhos, para minha casa, para minha vida religiosa, para meus valores, para meus conceitos. Se essas coisas não estão de acordo com o que eu quero para mim, que tem o valor conceito que os nossos antepassados, os nossos pais nos disseram, abandonemos. Há muita distração no mundo. E existem muitas pessoas distraídas. Há pessoas que trazem nas redes, eu tenho visto, conteúdos, mas são conteúdos sem vida. Elas trazem informações de coisas que acabam confundindo a cabeça das pessoas. Então é importante olhar para dentro de cada um de nós e nos fazer aquela grande pergunta. Se você é cristão, eu sei que você vai me entender. Se você não é cristão, mesma coisa, você vai entender. Conhecendo a pessoa de Jesus, os atos, as ações que ele fez, era isso que realmente que Jesus gostaria que eu fizesse? Aí eu olho para dentro da minha casa. Que exemplo eu estou trazendo para minha esposa e para meus filhos? Ah, Hélio, você vai me dizer, não é fácil. Realmente não é fácil. Eu caminho nesse caminho há muitos anos e cada dia é uma batalha, é uma derrota, é uma conquista. Por que derrota? É porque chegamos às vezes tão sobrecarregados que a gente considera como derrota, mas não é. É chamar de exaustão. E a exaustão se dá por falta de quê? De preencher, de ocupar a nossa mente com coisas sadias, como dizia Paulo.
Então que assim seja, que Deus possa te iluminar, te abençoar, seja o que for que você esteja passando, vivendo na sua vida, como você esteja vivendo, como você esteja nesse momento. Olhe para dentro de si. Ouça as suas vozes interior. Uma dor de cabeça está te trazendo grandes informações de que não tem algo em equilíbrio. Um cansaço te traz o quê? Que às vezes você está entediado daquela rotina. Então, cada sinal traz uma informação. Jesus já dizia, observem os sinais. Toda coisa, quando vai acontecer no mundo físico e espiritual, tem sinais. E devido a estarmos distraídos, muitas coisas, a gente não percebe esses sinais. Que o bom Deus possa iluminar cada um de nós nesse dia, hoje e sempre, e que possamos chegar ao entendimento de nós, pois chegando ao entendimento de nós, possamos compreender qual é a nossa parcela nesse mundo, nessa vida, qual o sentido que a minha vida pode trazer a mim, aos meus e aos demais. Mas se essa vida não significar para nada, eu preciso dar sentido para ela. E dar sentido pode levar tempo, pois a compreensão e entendimento leva um tempo. Uma fruta já não nasce madura. Ela passa desde o processo que alguém preparou o solo, lançou a semente, viu aquela planta crescer, aquela árvore crescer, ela sofrer ataque de praga, ele cuidar das pragas, podar ela, moldar ela, adubar ela, regar ela. E com o tempo, quando ela amadurece, que está na fase de maturação, ela produz flor. E da flor ela produz o fruto. E o fruto produz alimento. E do alimento, que é o fruto, tem a semente. Aí o processo começa de novo. Pois é, assim somos nós. Estamos sempre em processo de renovação. Mas essa renovação depende de nós. Você pode gastar dinheiro com psicólogo, com psiquiatra, como você pode gastar. Mas se você realmente não querer, as coisas vão continuar como estão. O rio, ele sempre corre para o mar, e o mar sempre para o oceano. E o oceano evapora, eleva as águas, ela condensa, ela desce, ela não cai, ela desce no sinal de umidade em forma de chuva, alimenta as fontes, as nascentes, e o processo começa. É um processo ciclo. Assim como dia e noite, tarde, manhã, alegria, tristeza, em todo sentido, a vida é um ciclo. E nós temos que nos posicionar dentro desse ciclo, dar um choque de lucidez, como que eu quero me relacionar, estar e ser nesse ciclo. Paz e bem a todos.